A família Bálsamo se dedica à produção de 30 toneladas diárias de produtos de alta qualidade. Utilizamos grãos selecionados e acompanhamos todo o processo, desde a semente até o produto final. Cada detalhe é cuidadosamente pensado para garantir a excelência, com amor pela tradição e pela partilha. Bálsamo é sinônimo de qualidade e compromisso. Aqui, cada produto é uma história de dedicação e muitos momentos doces. Viva a qualidade única com Bálsamo! Olá, comerciárias e comerciários! Quero convidá-los para conhecerem o trabalho que o Sim Comerciários realiza em prol de toda a categoria. Além da proteção e conquistas ao direito trabalhista, nos empenhamos em promover oportunidades de lazer e convivência ao comerciário e sua família. São 87 anos de lutas e conquistas. Vocês são o nosso maior compromisso e razão de existir. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do nosso programa Conectado ao vivo aqui pela Tati Multiplataforma, no rádio, na TV e também pela internet. Muito obrigado pela sua audiência a partir de agora na TV Tati, canal 22 e 522 em Ribeirão Preto, na nossa região 32.1 e também pelo canal 22 da NET Claro. Em Ribeirão Preto, você nos acompanha em Ribeirão e toda a região pela Rádio 79 e também no facebook.com/TV Tati Ribeirão, nosso programa ao vivo, onde você pode participar conosco também. Lembrando que esse programa tem reprises no final de semana. Um abraço aos amigos da Bálsamo Alimentos de Dumont para todo mundo, produtos incríveis. Estão lá na APAS, na Associação Paulista de Supermercados, lá em São Paulo, participando de uma feira enorme. E na semana que vem nós vamos ter muitas novidades aqui no programa. Bálsamo exportando para mais de 80 países, de Dumont para todo mundo. E também, obrigado aos amigos do Sim Comerciários, Sindicato dos Comerciários de Ribeirão Preto, desde 1936, colaborando aí nos direitos dos comerciários, valorizando muito os direitos dos comerciários. Nosso programa hoje vai falar sobre violência doméstica, medidas protetivas e falsas acusações. Eu estou recebendo aqui com muito prazer a advogada Tamara Bessa. Prazer em recebê-la aqui, doutora. Seja bem-vinda. Chega bem pertinho do microfone para a gente ouvir bem. Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui contigo, viu? Muito obrigada. Prazer é todo nosso, muito obrigado. A senhora é muito nova, muito jovem, desculpe, né, chamá-la de você, portanto. Por favor. Mas a sua carreira começou há quanto tempo, doutora? Cerca de 12 anos que eu já estou advogando. E sempre com foco violência doméstica? Sempre, desde o início. O meu foco, na verdade, logo que eu me formei, a minha intenção era abrir um escritório direcionado só para mulheres. Não só com violência doméstica, mas para advogar para mulheres independentemente do crime, ou se elas estavam como vítimas ou como réis. Então, eu venho direcionando nesse sentido e hoje, há uns 5, 6 anos já, que a predominância da minha atuação é na violência doméstica e no feminicídio. Há 12 anos atrás, hoje a gente tem situações bem complicadas, né? Muito complicadas do dia a dia das mulheres, enfim, a gente tem comentado muito isso aqui e em toda a mídia de uma forma em geral. Mas há 12 anos atrás era dessa forma também, ou o senhor acha que acabou crescendo o número da violência contra as mulheres? Na verdade, os números eles vêm crescendo de qualquer forma, né? Isso é é inevitável, mas em relação à legislação propriamente dita, a gente vem tendo grandes mudanças, grandes modificações que vêm enriquecendo muito a defesa do direito das mulheres. Então, é muito diferente a atuação que eu tinha há 10 anos atrás com a atuação que eu estou tendo hoje. Quer dizer, o direcionamento o mesmo. As mudanças foram do quê? Das leis? Isso. Eu falo assim, a Lei Maria da Penha, ela é uma legislação que, na verdade, vamos colocá-la assim como uma lei temporária. Ela começou a existir, mas com prazo para parar de existir, vamos dizer assim. Então, a intenção dessa legislação é que ela venha para colocar os direitos das mulheres em uma equidade com os direitos de qualquer pessoa. E aí, quando isso acontecer, essa lei ela vai deixar de existir. Então, acredita nisso? Acredita que deva... É utópico, mas assim, ainda mais que esse é o meu trabalho, então eu não tenho como não acreditar, porque é o propósito do meu trabalho e da minha vida hoje em dia, essa erradicação da violência contra as mulheres. Mas a Lei Maria da Penha acabando significa que acabou a violência doméstica? Não, mas significa que essa situação de vulnerabilidade da mulher como uma questão histórica, como uma questão preponderante e gritante na nossa sociedade, de que ela diminuiu e que a violência a gente
aí sim seria muito utópico a gente falar que ela vai ser erradicada, mas a gente vai conseguir falar e afirmar que a violência contra a mulher ela não será mais um fator oriundo de uma vulnerabilidade em questões culturais e sociais, mas que ela vai estar presente na nossa sociedade como qualquer outro tipo de violência. Agora, a Lei Maria da Penha, ela progrediu? Ou ela se mantém a mesma, né? Eu estou voltando lá atrás de novo para a gente poder chegar aos dias de hoje. Ela colabora? Ela ajuda muito? Colabora muito. Eu sempre faço aquela brincadeira, não só em relação às decisões de STJ e STF. Tem um filme que tem um episódio onde o treinador do menininho fala assim para ele: põe o casaco, tira o casaco, põe o casaco, tira o casaco. A Lei Maria da Penha é dessa forma. Quase sempre a gente tem modificações, a gente tem novas leis que vêm a complementar a Lei 11.340. Então, a gente tem que estar em constante atualização, porque recentemente, se eu não me engano, mês passado, a gente tem a Lei 15.125, que incluiu o parágrafo 5º no artigo 22, 24, no artigo da Lei Maria da Penha relacionado às medidas protetivas, onde hoje, de forma expressa no texto legal, é permitida a medida protetiva com a imposição do uso de tornozeleira eletrônica ao agressor, ao acusado, e entrega, se necessário, à mulher, à vítima, de um dispositivo de segurança. Seria o botão do pânico. Então, a gente tem essa previsão legal, por exemplo, que saiu recentemente. Mas não é realidade ainda. Não é realidade. Infelizmente, por exemplo, essa situação dessa lei, ela é muito interessante. Só aproveitando o gancho para falar sobre isso, porque é um tema muito interessante que tem tido muitos debates sobre essa situação. As medidas protetivas previstas do 22 ao 24 da Lei 11.340, elas não são taxativas. Ela é um rol que ele pode ser adaptado de acordo com a necessidade do caso concreto. Então, se fosse necessário, o juiz, o magistrado, ele já poderia determinar o uso de tornozeleira eletrônica pelo agressor. Porém, agora está previsto de forma expressa dentro da lei. Qual que seria a dificuldade? A gente tem, por exemplo, no Rio Grande do Sul e no estado do Amapá, situações onde apenados que tinham, por exemplo, cumprimento de pena domiciliar, a gente teve escassez de tornozeleiras eletrônicas já nesses estados. Mesmo? Então, é uma questão logística onde, na prática, vai ser muito difícil de nós colocarmos. Funciona, né? doutora? A tornozeleira assim, inibe, coíbe? Então, por exemplo, o botão do pânico. Isso é raríssimo no Brasil, justamente Eu nem sabia, sinceramente. Justamente pela nossa escassez técnica e a nossa escassez financeira direcionada para isso. Então, a gente teria que ter aí uma licitação, apoio de empresas que mexem com TI. Então, a gente teria que ter aí todo um aparato. Apenas assinar e sancionar uma legislação não traz uma efetividade para o nosso dia a dia. A Lei Maria da Penha, ela é específica para uma relação? Ou qual relação que ela pode ser aplicada? O que a gente pode colocar como específico dentro da Lei Maria da Penha é que o público, a gente vai poder aplicar quando a vítima for uma mulher. E o que é mulher para a Lei Maria da Penha e para o nosso ordenamento jurídico brasileiro hoje? Pode ser tanto a mulher cisgênero, por exemplo, eu sou uma mulher cisgênero, eu nasci com o sexo feminino, com uma vulva e ainda hoje me identifico como mulher. Ou mulher transgênero, nasceu do sexo masculino, ostentando um pênis, mas hoje se identifica e se posiciona socialmente como mulher, sem ter a necessidade de uma cirurgia de troca de sexo efetiva ou de uma troca de gênero na sua certidão de nascimento. Então, as mulheres transgênero também são protegidas pela Lei Maria da Penha. Em quais situações, e temos uma decisão recente também do STF, onde casais homoafetivos masculinos, ou seja, nesse caso a vítima não seria mulher nem cis, nem transgênero, seria um homem, gênero masculino, porém com a sua sexualidade masculina. Nesse caso, esse homem também vai ter aplicação das medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Então, quer dizer, a Lei Maria da Penha protege também as pessoas... Não, a Lei Maria da Penha, ela vem para... Essa decisão do STF, ela reconhece a vulnerabilidade das relações homoafetivas também de casais masculinos e aplica tão somente as medidas protetivas a esses casais. Porém, vamos supor que num casal homoafetivo masculino exista uma medida protetiva imposta e esse homem, ele descumpra essa medida protetiva, não vai se estender para ele, por exemplo, o crime criado pela Lei Maria da Penha do descumprimento de medida protetiva. Então, ele responderia somente pelo crime do Código Penal, que seria descumprimento de ordem judicial.
tá? A Entendi. Lei Maria da Penha, ela só criminaliza um tipo de conduta, ela só tipifica como crime uma conduta. Ela só traz um crime, que é o descumprimento de medida protetiva. Agora, no caso das pessoas, vou retomar, no caso das pessoas de LGBTQIA+, como é que é essa violência contra homens ou mulheres LGBTQIA+? Sim. Homens, eles teriam direito, homens homossexuais, eles têm direito à aplicação da medida protetiva, mas a Lei Maria da Penha não se aplica para essa situação. Ok, Agora, mulheres vítimas, se elas se relacionam com o agressor, pode ser homem ou mulher. Então, se eu sou uma mulher lésbica e me relaciono com outra mulher e essa mulher me agride, eu tenho a Maria da Penha. Se a minha mãe me agride, Maria da Penha. Se eu agrido a minha sogra, Maria da Penha. Entendi. Se duas irmãs se agridem, Maria da Penha. Por quê? Porque o âmbito de aplicação da Lei Maria da Penha, além da questão da vítima, que eu já te expliquei, a gente tem 3 situações onde ela vai ser aplicada: no âmbito doméstico, familiar ou relações íntimas de afeto. Âmbito doméstico, o que significa? Que as pessoas precisam coabitar. Elas podem ter relação consanguínea, podem ser parentes com vínculo de sangue ou não. Podem ter relações íntimas de afeto ou não. Por exemplo, repúblicas. Estudantes que dividem uma casa ali, mas que eles não namoram, não ficam e não têm nenhum vínculo familiar. Aplica a Lei Maria da Penha? Aplica. Relações familiares, com ou sem vínculo consanguíneo, coabitando, morando juntos ou não. E também, por exemplo, aquelas pessoas que você considera amigos. Como se fosse da família. Vínculo familiar, aplica a Lei Maria da Penha. Seria assim, o melhor amigo daquela mulher. Ele sempre frequentou aquela casa. Ele tem relação íntima de afeto com ela? Não, ele é homossexual. Ele não tem interesse nenhum em relação íntima com ela. Morava junto? Não. Mas era como se fosse da família. Aplicamos a Lei Maria da Penha. Se ela se sentir agredida, se ela se sentir vítima, aplicação da Maria da Penha. Com certeza. Inclusive, então são várias situações. Várias situações. Inclusive, estendemos para funcionárias domésticas, que tem ali filhos de funcionárias domésticas que coabitam, que moram junto, ou que estão ali frequentando aquele lar. Vínculo patrão-funcionária? Também. Dá vínculo. Isso, vínculo. A gente teria aí um vínculo doméstico, se houver a coabitação, ou um vínculo familiar, quando a pessoa está ali há muito tempo. E só uma coisa, em relação íntima de afeto também. Então, pessoas que são casadas, namorados, sendo presente ou pretérito, ou ex-companheiros, também temos a aplicação da Lei Maria da Penha, a não ser aquela situação muito pontual. A mulher está numa festa e ela se relaciona com um homem, só que é só naquele momento, não tem um liame afetivo entre eles. Mas como provar, doutora? Aí a gente entra numa segunda fase. Quando a gente está falando de medida protetiva, a gente não tem essa necessidade de um lastro probatório muito grande. A palavra da vítima é suficiente. Agora, e a queixa? Né? Ela tem que prestar uma queixa, ela se sentiu vítima, ela tem queixa. Como prestar, né? Como ela pode ter essa queixa formal? Necessariamente, a gente não tem necessariamente a imposição da abertura de um boletim de ocorrência ou da prestação de uma queixa, como sendo nos casos de crimes contra a honra, que seria injúria, calúnia e difamação. A medida protetiva, quando a gente está falando de medida protetiva, ela pode ser solicitada na delegacia, diretamente ao Ministério Público ou diretamente a um magistrado por meio de uma petição. Ela é autônoma. A medida protetiva, ela vem para acautelar a mulher. Ela vem para proteger a mulher e não o processo. Mas ela não precisa fazer queixa? Não precisa fazer um boletim de ocorrência. Ela pode simplesmente solicitar medidas protetivas. O que acontece é que hoje a maioria dos crimes, a maioria das ações que originam uma medida protetiva, elas são de ação penal pública incondicionada. Então, a partir do momento que a mulher pede uma medida protetiva, o Ministério Público, o delegado, ele pode instaurar um inquérito policial. Quando a gente fala de medida protetiva, logo me vem o distanciamento. É a única forma de medida protetiva? Não. A Lei Maria da Penha, ela prevê algumas opções de medida protetiva, mas não é um rol taxativo, ou seja, não é só aquilo que está escrito na lei que pode ser aplicado. Então, de acordo com o caso concreto, o juiz pode verificar, por exemplo, situações em que eu já atuei, de que a mulher era vizinha do homem. Então, eles tinham ali tiveram uma relação íntima, mas eles eram vizinhos. Então, como é que ele vai ser imposto a ele que ele não se aproxime? Então, a gente teve ali uma flexibilização naquela medida protetiva para que, na hora de entrar e sair da residência dele, enquanto ele estiver dentro da residência dele, não fosse determinada uma quebra de medida protetiva, para que ele não fosse preso por estar chegando, saindo ou dentro da sua casa. Vamos colocar um caso. Eles estão em um evento, eles estão em um show em comum. Sim. E acabam se cruzando. Ocasionalmente pode acontecer. Existe uma quebra de
de medida? Vai depender muito. Porque porque você tá num tumulto ali, sei lá, Sim. 30 mil pessoas. Fala, vem o João Rock agora, por exemplo, né? Sim, com certeza. Né? E aí depende muito do caso concreto, porque nessas situações a gente teria que ter uma comprovação de que aquele homem saberia que aquela mulher estaria ali, que ele teve a intenção de ir para lá. Mas se no momento ela acionar a polícia, ela se sentir ameaçada ali, ela acionar a polícia, e a polícia conseguir chegar até ela, chegar ali, verificar e pegar aquela situação, ele pode acabar sendo conduzido, mesmo que não tenha sido a intenção dele se aproximar dela. Agora, no caso dos vizinhos aí, é uma situação bem complicada, né? Agora, ele precisa ser ouvido para essa medida protetiva ser acionada? A medida protetiva ela é unilateral. A função dela é o princípio da proteção e da garantia máxima daquela mulher. Então, primeiro eu vou... O que a gente fala? A gente fala assim que primeiro eu vou determinar a proteção dela, depois eu vou verificar se isso é verdade. Porque se for verdade, é melhor que eu esteja protegendo a vida dela. Então, a gente coloca sempre o seguinte, é melhor eu deixar aquele homem durante um tempo com a imposição dessa medida protetiva, mesmo que seja uma situação falsa, do que eu subordinar essa mulher a uma situação de um risco de vida por uma dúvida que eu tenha em relação a provas. Até porque, quando a gente está falando de violência doméstica, é muito difícil a gente conseguir prova robusta na grande maioria das vezes. A gente tem ali como tema também as falsas acusações, né? Isso. E eu vou colocar uma situação aqui, eu não estou dizendo que é regra, né? Mas eu quero ouvir da senhora. Aliás, a advogada Tamara Bessa está aqui para a gente falar sobre isso. Violência doméstica. Você que está passando por alguma situação, quiser deixar o recado, por favor, facebook.com/TV Tati Ribeirão. E se a mulher, colocar na situação da mulher vítima, né? Não estou dizendo que, estou dizendo hipoteticamente, né? E se ela estiver inventando uma violência, doutor, o que fazer? Tem como checar isso? Então, o que acontece? Estou dizendo, hein, gente, que estou dizendo pontualmente, né, doutora? É uma pergunta, claro, né, que a óbvio. gente está falando ali sobre falsas acusações. Com certeza. Onde está o ser humano presente, a gente tem um leque de possibilidades, né? Então, a gente, igual eu estava falando com você ainda agora, não duvide de nada, mas duvide de tudo ao mesmo tempo. A gente tem coisas que surgem aí que a gente fica de cabelo em pé mesmo, literalmente. Com certeza. As falsas acusações, elas estão presentes na nossa sociedade hoje? E estão. Elas são crescentes? São extremamente crescentes, porém elas não chegam nem perto dos números de acusações verdadeiras. A gente teve aí uma pesquisa feita pelo CNJ, onde eles informaram o seguinte, a gente teve veiculado aí na mídia alguns profissionais do direito que atuam também como influência digital e que se dizem defensores de homens que são acusados injustamente. E eles relataram que 97% das acusações feitas relacionando violência doméstica eram falsas. E aí o CNJ veio e falou que é impossível, porque não existe nenhuma pesquisa feita pelo CNJ que traga estatísticas de falsas acusações dentro do âmbito da violência doméstica. A única pesquisa que existe, ele traz números relacionados a falsas acusações, que pode envolver a falsa acusação de furto, de roubo, de homicídio, de feminicídio, de homicídio e feminicídio não, né? Falsas acusações. Qualquer pessoa pode ir até a delegacia e fazer um boletim de ocorrência contra o outro. Então, a única pesquisa que existe envolve todo tipo de situação envolvendo qualquer tipo de crime. Não existe nenhuma pesquisa relacionada a falsa acusação dentro da violência doméstica. Ainda assim, as poucas estatísticas que nós temos, elas trazem que realmente vem crescendo, mas ainda é um grão de areia no oceano da violência doméstica. Isso considerando as estatísticas de números de violência doméstica que realmente chegam às autoridades. Porque nós temos no direito uma situação que a gente chama de cifra negra. O que seria a cifra negra? A cifra negra são os crimes que não chegam até as autoridades policiais. Cifra negra, essa eu não tinha ouvido ainda, doutor. São situações criminosas que não chegam ao conhecimento das autoridades, não chegam a ser apuradas e não chegam a ter punições ou processos. Que está no caso... Exatamente. Que está arrolado no caso, mas não chega até a autoridade. Que não aconteceu. Que não chegou a ser noticiado. Então, vamos supor, às vezes, você conhece uma mulher que foi vítima de violência doméstica, mas ela nunca denunciou, porque ela tem medo. Isso é a cifra negra. Então, pense comigo. Eu não sabia que levava esse nome. Não sabia. É a cifra negra. Então, se o número de violências domésticas que a gente tem hoje denunciados já são tão grandes, imagine quando a gente passar a contabilizar a cifra negra. Então, vamos falar de cifra negra. Tem um problema sério, né? Que tem as mulheres que pensam, né? Ou que dependem financeiramente do marido e por isso não vão depor, não vão fazer queixa, boletim de ocorrência, enfim. Como é que fica essa situação, né? O que fazer quando a vítima tem esse medo, esse receio de perder quando o marido é o provedor da casa?
Com certeza. A gente tem um leque de possibilidades e assim, cada caso é um caso. Mas a maioria o medo da mulher normalmente é porque ela já vive uma violência patrimonial. Normalmente as mulheres que são vítimas de violência doméstica, aquela violência raiz que a gente imagina no nosso dia a dia, essa mulher ela costuma ter uma dominância tão grande daquele homem, por parte daquele homem, que às vezes até o salário do trabalho, quando ela pode trabalhar, quem toma conta é aquele homem. Isso, Existe isso e a gente acha que é tão... Ele domina, ele detém até o salário dela. Com certeza. Meu Então Deus. a gente tem situações como essa e não estão às margens da nossa sociedade, como a gente pensa. Eu já tive situações como essa envolvendo pessoas que, por exemplo, eram médicos. Então, situações muito sérias com pessoas que têm um nível intelectual, que têm uma situação financeira e uma posição social de relevância. E isso está presente. Então, quando a mulher está passando por esse tipo de situação, a primeira coisa que eu informo para ela é: se prepare, porque a gente está só iniciando a batalha. Vai ser difícil, mas a gente vai conseguir levar Essa questão da violência doméstica, como a senhora disse, né? Como você disse, a gente não conhece mesmo as pessoas, né? Com que a gente está lidando. Porque independe se ela é sexual, física, ou psicológica ou patrimonial, ou moral. São 5. São 5, né? Independe dessa questão da cultura ou do poder aquisitivo da pessoa, né? Independe. Isso é uma questão como você mais... disse, um médico, né? Um médico, um ator de televisão, às vezes a gente vê essas embalagens, né? As embalagens ficam tão bonitas, né? Com certeza. Mas não é tudo isso, né, doutora? Não é, com certeza. A violência doméstica, ela está presente onde está a nossa sociedade, porque a origem da violência doméstica, né? Lamentavelmente. A origem é de uma cultura de misoginia e de machismo. E isso não é de agora, não é da época dos meus pais, dos meus avós. Isso vem da Roma Antiga, isso vem lá da época do vaso de Pandora, que as pessoas falam da caixa de Pandora, mas essa mitologia é o vaso de Pandora. Então a gente tem uma cultura até religiosa que coloca a mulher numa posição de inferioridade em relação aos homens. Impressionante, né? Nós estamos tão adiantados e tão atrasados, né? Com a gente está certeza. falando de IA, de inteligência artificial, mas não tem a inteligência pessoal, E né? emocional. Exatamente. Inteligência emocional. Quer dizer, a gente tem que progredir tecnologicamente, quer dizer, com a inteligência artificial, mas a gente não consegue progredir emocionalmente, né? As pessoas não conseguem lidar com o outro. Tá tudo bem, né? A gente tem que... É difícil, né? As frustrações hoje em dia são origem de crimes, né? As pessoas elas não conseguem lidar consigo. E isso oriunda em situações muito complicadas. A gente vê aí, eu estava até conversando com um colega, porque existe, por exemplo, o feminicídio, que seria a morte de mulheres só por serem mulheres, que hoje em dia, com a nova lei, a 14.994, o feminicídio, ele pode ser oriundo de situação de violência doméstica ou de simples menosprezo em razão à condição do sexo feminino, do gênero feminino, né? Mas nós temos situações onde não se sabe determinar se foi um feminicídio ou se é um femicídio. Como é que a gente... Qual que é a diferença? O feminicídio é a morte da mulher dentro da violência doméstica, ou seja, relação domiciliar, relação doméstica, familiar, relações íntimas de afeto, ou por um menosprezo à condição do sexo feminino. Entendi. Simples e puramente por isso. E o femicídio é a morte de uma mulher. Vamos supor que, numa situação hipotética, um homem chega em casa e vê uma mulher que invadiu aquela casa violentando seu filho. Ele mataria aquela mulher, ele mataria, se fosse um homem, ele mataria qualquer que fosse a pessoa que estivesse cometendo aquele crime. Ele não matou-a por ser mulher. Então seria um femicídio. Matou uma mulher, mas não por ser mulher. E nesse tipo de situação, como é que a gente consegue fazer uma pesquisa para identificar se existiu um feminicídio ou não? Normalmente, crimes contra as mulheres, a gente fazendo uma análise em relação às lesões, aquela mulher normalmente ela vai ostentar ferimentos de facas ou de arma mesmo, nos seios, na parte sexual dela, no rosto. Então, naquelas questões triste, né? que a gente retrata o feminicídio, é dessa forma. Eu estou recebendo uma mensagem aqui dizendo perfeita abordagem. Francisco Bessa. É meu pai. eu imaginei. Beijo, pai. Seu Francisco, um abraço para o senhor. Está participando aqui, ó. Que mensagem para a gente aqui. Obrigado, seu Francisco. Um abraço. Sua filha é ótima, hein? Parabéns. Doutora, um recado, né? Para quem... Uma mensagem que você possa deixar para as mulheres que estão vivendo esse momento, né? E lamentavelmente por muitas vezes em silêncio.
Na verdade, o recado que eu queria deixar não é só para mulheres, mas para homens, porque eu digo que a minha luta não é contra homens, é contra a violência. E eu tenho muitos homens que estão comigo hoje em dia nessa luta, em trabalhos. Estou aí elaborando 2 livros, já estou nos finalmente desse livro. Eu queria dar um recado para a sociedade em geral. Falhas sempre vão existir. Eu estou inserida em uma sociedade misógina e machista. Eu fui criada com muitos pitacos machistas, como todos nós. Mas o interessante é a gente estar sempre na tentativa de mudança e de evolução. Então a gente tem que enxergar o próximo como um ser humano. E a gente tem que trabalhar nossa inteligência emocional. Hoje em dia, o crime de feminicídio, que é o final, é o ápice da violência doméstica, ele ostenta aí uma das maiores penas do nosso ordenamento brasileiro. E nós temos aí mulheres morrendo, famílias sendo despedaçadas e homens encarcerados eternamente, porque se transforma praticamente numa prisão perpétua por conta de uma falta de controle emocional. Então, sempre há tempo para mudar. Se você, a mulher, está passando por uma situação dessa, procure ajuda, eu estou à disposição. E se você é homem e infelizmente cometeu um erro de estar numa situação dessa, não continue cometendo o erro. O que eu vejo muito acontecendo em situações de violência doméstica é a primeira coisa depois que a mulher denuncia, que o homem vai lá, para de ajudar os filhos, corta o plano de saúde dos filhos e começa a querer violentar cada vez mais aquela mulher. Nada a ver, né? E esses homens estão sendo mal instruídos. Eles precisam ter outro tipo de postura. Doutora, estamos em cima da hora, mas coloca o banner, palestra amanhã, né? Quinta-feira. Esse programa vai ser reprisado no final de semana, portanto, a palestra foi na quinta-feira e vai acontecer amanhã, foi na quinta? Amanhã na OAB, 12ª subseção aqui de Ribeirão Preto, a partir das 7h30 da noite. Cavaleiro eu espero vocês. Torquato Riso, 215, Jardim São Luís, palestra da doutora Tamara Bessa, a quem a gente agradece muitíssimo pela vinda e obrigada. Vamos fazer outras, vai ser muito bom, tenho certeza disso. Com certeza. Obrigado pela participação, um abraço. Obrigada. E para você que ficou com a gente até agora, muito obrigado, o programa está lá no facebook.com/TV Tati Ribeirão, como os demais, compartilhe com os amigos e a gente volta em uma próxima oportunidade com mais um programa conectado. Até mais, tchau. A família Bálsamo se dedica à produção de 30 toneladas diárias de produtos de alta qualidade. Utilizamos grãos selecionados e acompanhamos todo o processo, desde a semente até o produto final. Cada detalhe é cuidadosamente pensado para garantir a excelência, com amor pela tradição e pela partilha. Bálsamo é sinônimo de qualidade e compromisso. Aqui, cada produto é uma história de dedicação e muitos momentos doces. Viva a qualidade única com Bálsamo! Olá, comerciárias e comerciários! Quero convidá-los para conhecerem o trabalho que o Sim Comerciários realiza em prol de toda a categoria. Além da proteção e conquistas ao direito trabalhista, nos empenhamos em promover oportunidades de lazer e convivência ao comerciário e sua família. São 87 anos de lutas e conquistas. Vocês são o nosso maior compromisso e razão de existir.